Você quer saber uma dica, uma única coisa que vai resolver os seus problemas com as dores? Então, não existe. Não existe uma pílula milagrosa que vai fazer com que essas dores sumam. Mas calma, calma, não vai embora. Eu sou a Tamires Cortá, mestre em atividade física e saúde, e estou aqui para te ajudar a resolver as suas dores através da minha solução de dores que eu encontrei para mim e levo para muitas pessoas. Agora eu vou te falar o que você pode fazer para aliviar suas dores, melhorar sua qualidade de vida e conseguir fazer tudo o que quer. Não é só uma dica. O que você vai fazer para que você tenha mais saúde, menos dores, é uma metodologia fácil de você colocar no seu dia a dia, prática, rápida, e ela é natural. Por isso que ela é rápida e eficaz. São ações diárias que trazem resultados muito mais eficientes. Nessa aula eu vou te apresentar uma forma de você liberar a sua dor de forma consciente, encontrando a causa da dor e aplicando a liberação miofascial, a autoliberação miofascial. Para essa aula você vai precisar de um objeto comprido, um rolo de liberação miofascial, e também vai precisar de um objeto redondo. Se você não tiver um rolo de liberação miofascial, principalmente um mais fino, não é o grosso que vende nas lojas de fitness, de pezinho, de exercício, você pode substituir ele por uma fruta, um legume, pode ser uma batata doce. Você coloca a batata doce numa sacolinha comprida, uma batata doce, uma mandioca, pode ser um cano de PVC para substituir um objeto comprido. No lugar do objeto redondo, você pode utilizar qualquer tipo de bola que seja dura. Pode ser bola de tênis, bola de beisebol, bola de cachorro e um limão ou uma cebola. Então tem aqui um limão, coloca dentro de uma sacolinha para você proteger tanto o limão quanto você. E aí você já está pronto para fazer a prática das autoliberações miofasciais. Separa o material para você praticar junto comigo. Além da autoliberação miofascial, que causa alívio de dor imediato, a metodologia Liberação Consciente da Dor te ajuda a se aproximar da sua espiritualidade, entendendo as suas emoções, entendendo de onde elas vêm, quem são elas. E se a sua emoção é algo que você não consegue pegar, tudo aquilo que a ciência ainda não comprovou, que não é palpável, mas que exerce influência na nossa saúde, pode estar relacionado com a espiritualidade. E esses são os dois pilares da minha metodologia: movimento consciente e espiritualidade. E dentro da espiritualidade vai entrar as leis naturais, as suas emoções, as leis biológicas e todos os ciclos importantes que a gente tem da natureza. Antes de entender um pouquinho melhor sobre as suas emoções, sobre a sua espiritualidade, você vai pegar um papel, uma caneta, e você vai anotar qual a intensidade da sua dor ou da sua ansiedade, do seu estresse neste momento. Se você tem dor de cabeça, dor no ombro, dor na coluna, dor no quadril, dor no joelho ou dor no pé ou em qualquer outro lugar, anota essa dor e qual a intensidade dela, sendo 0 nada, 1 dor leve e 10 dor intensa. De 0 a 10, qual o nível da intensidade da sua dor agora? Ou qual o nível do seu estresse, da sua ansiedade que te causa tensões e bloqueia o seu corpo? Anotou? Que daqui a pouquinho a gente vai reavaliar isso. Então vamos entender um pouco melhor quem controla as suas dores e as suas emoções. Tem como medir a sua dor na coluna? Tem como medir em exame a sua quantidade de estresse, sua taxa de estresse? Tem questionários que a gente chega próximo disso, mas não tem como medir. Isso é percepção. Então quem controla isso é o seu cérebro, porém existe algo dentro do seu cérebro que alguns estudos, a ciência considera como mente. E essa mente, ela pode funcionar com o seu cérebro desligado ou não. As pessoas que passam por doenças nos hospitais,
Às vezes não tem sinal elétrico lá no cérebro e a mente dela consegue perceber essas situações. Se a sua mente consegue perceber essas situações além do cérebro, então a gente sempre vai considerar aqui todas as suas sensações, emoções como algo para além do cérebro, ok? Quando a gente começa a considerar que é algo para além do cérebro, a gente começa a se aproximar da espiritualidade. Então, espiritualidade não é só ir na igreja, não é só fazer uma oração, não é só pensar em vida após a morte ou não. Quando você pensa nas suas emoções, aquela raiva diante de uma situação que você tem dificuldade de perdoar, uma alegria muito intensa, uma ansiedade diante de algum projeto e até as suas dores, sim, até as suas dores, você vai começar a pensar com relação à sua espiritualidade. Por quê? Muitas pessoas vão fazer exames, tá com dor no joelho, vai fazer uma ressonância magnética e não encontra ali a causa daquelas dores, às vezes nem desgaste tem. E aí fica a pergunta, de onde está vindo essa dor? Pode estar vindo de um sinal cerebral ou dessa questão da mente relacionada com a nossa espiritualidade. Toda vez que você tiver alguma dor, você vai olhar para ela com mais atenção e começar a pensar agora, de onde está vindo essa dor? Qual foi a situação que ativou essa ansiedade? E a gente pode extrapolar um pouquinho mais ainda, que é pensar quando isso começou. Porque quando a gente começa a pensar quando isso começou, a gente vai no cerne do problema, a gente começa a entender as causas reais dos nossos problemas, que está relacionado com as suas crenças de família, que está relacionado com dificuldades de relacionamento. Por exemplo, quem tem dores nas costas, eu já passei por muitas dores nas costas e fui percebendo que era porque eu tinha um nível de perfeccionismo muito intenso. Mas de onde veio esse nível de perfeccionismo? Veio lá da minha infância, de processos que aconteceram e eu precisei conhecer as leis naturais, as leis biológicas para entender isso. Porque aí só controlando, minimizando o meu perfeccionismo que eu vou conseguir melhorar a minha dor nas costas. Quando eu parar de carregar o que os outros querem que eu faça. E qual que é a função da coluna? Sustentação. Tudo que eu sustento, que é muito pesado para mim, para minha mente, para o meu ser, tamires cortar, não só para o corpo físico, mas para todas as crenças que eu tenho, para tudo aquilo que é importante para mim. Se for muito pesado, a minha coluna vai chiar. E o seu osso, o seu músculo só vai dar sinais quando você começar a resolver esse problema. Então aqui a gente resume a causa das dores e da relação com a espiritualidade. A mente não tem como ser pegada ainda pela ciência, por isso ela é considerada também esse potencial espiritual. E toda vez que você tiver alguma dor, você vai olhar para trás para entender melhor o que está acontecendo. Se você tiver dificuldade de olhar para trás, comece a se aproximar da natureza. As leis naturais nos ajudam muito a entender o nosso corpo. Por quê? Se você planta uma sementinha, você vai ter que começar a entender o processo de plantio, qual foi o adubo que colocou muito sol, ficou muito na água, agora nesse mês deu fruto, no outro mês não deu, agora deu flor, no outro não deu. O que eu fiz de diferente? Você não tem que olhar para trás para ver por que num mês a flor deu flor, deu fruto e em outro mês não deu? Na sua vida da mesma forma. E da mesma forma, quando você começa a mudar alguma coisa na sua vida, tem um processo para ter o resultado. Você vai plantar a semente, você vai ter a flor amanhã? Você vai ter o fruto depois de amanhã? Não vai. Esse mesmo processo ocorre no seu corpo. E para você se aproximar da sua espiritualidade, se aproximar da natureza, é a melhor ferramenta para entender isso, os ciclos da natureza, as fases da lua, e aí a gente vai entendendo que o nosso corpo também tem esses processos. Não adianta querer mudar e do dia para a noite ter a solução. Agora que você entende, sabe movimentar a sua mente em busca da sua espiritualidade, sabe movimentar a sua mente
para ir de encontro com a causa da sua ansiedade, das suas dores, agora você vai movimentar o sangue do seu corpo para levar essa informação que você já trabalhou no seu cérebro. Lembra do material que eu falei? Pega lá. Material comprido, no lugar do rolo pode ser um cano de PVC, uma mandioca, uma batata doce e um objeto redondo. Pode ser uma bola, uma cebola, um limão, desde que seja duro. Na prática das liberações miofasciais, a gente vai pressionar esse objeto em uma parte do corpo que vai movimentar sangue, levando os nutrientes necessários para corrigir alguma dor, para corrigir alguma tensão. A gente tem ficado cada vez mais sedentário, usando muita tecnologia. E aí a gente precisa mais dessas liberações miofasciais para nos ajudar a passar por essas dores que são naturais na nossa vida. Não precisa ficar brigando com a dor. Ela só apareceu porque está corrigindo alguma coisa. Agora, se você não quer corrigir aquilo que ela apareceu para corrigir, a dor vai continuar, porque você está resistindo a alguma mudança na sua vida. Fique atento a alguma mudança que você esteja resistindo. Então, as autoliberações miofasciais vão te ajudar a levar esses nutrientes para resolver aquilo que você já entendeu que é a causa da sua dor. Não adianta querer ficar fazendo liberação miofascial sem entender a causa da dor, sem se movimentar para perdoar alguém, sem se movimentar para entender de onde vem o seu sofrimento. Você vai ficar apagando fogo, tipo apagar fogo com remédio. As autoliberações miofasciais precisam vir de encontro com essa consciência, com esse pensar da dor. Dói a autoliberação miofascial? Dói, Tamires. Não vou mentir aqui, dói. Tem gente que não quer fazer? Tem. Mas você deixa de viver porque dói? Não. Teoricamente não. E vamos estimular as pessoas a viverem independente da dor. A dor faz parte do nosso crescimento. Mas precisa sofrer com a dor? Não. Eu estou aqui para te ensinar a fazer isso de forma mais leve, de forma mais prática. Quando eu aprendi as autoliberações miofasciais, por exemplo, utilizava braço, utilizava caixa, um trem super difícil. Eu facilitei para você fazer deitadinho, com conforto e possa relaxar o seu corpo. Mas ali onde vai pegar o rolo e a bolinha vai doer sim. Você tem dificuldade de deitar no chão? Tem opção de fazer na cama. Você pode fazer esses pontos que eu vou mostrar aqui na cama, mas a melhor das melhores opções é deitar no chão. Porque esse movimento aqui, por exemplo, que eu estou fazendo sentada para gravar esse vídeo, eu já estou trabalhando a mobilidade do meu quadril, a mobilidade do meu joelho, a mobilidade do meu tornozelo, que a gente não trabalha quando a gente está sentado numa cadeira. Dá uma pesquisadinha aí na internet que você vai ver os orientais sentados muito mais no chão ou numa posição de cócoras do que numa cadeira, por conta dessa saúde postural. A gente vai fazer aqui 5 pontos de autoliberação miofascial para você aliviar as principais tensões do seu corpo, aliviar estresse, ansiedade e pode ser que alivie dores bem pontuais. Lembra daquele momento que eu pedi para você anotar a sua dor? Presta atenção agora, que ela vai começar já, se ela já não aliviou, sabia? Porque só de você entender a causa da sua dor, isso já é um grande alívio, porque aí você entende, pô, então eu não preciso ficar brigando com aquela situação que passou, que causou minha dor. Isso já é uma forma de aliviar. Mas agora, junto com a respiração, com a autoliberação, você vai perceber como essa dor vai aliviar, pode chegar até a 0. Então faça direitinho com todas as orientações que eu te passar, ok? Vamos pegar o objeto comprido, pode deixar a bola de lado por enquanto. Se vocês me verem mexendo a perna aqui é porque tem umas formigas que estão me caçando aqui. Sangue doce. Pega o rolo, coloca entre o quadril e o joelho, no ponto mais preso, mais dolorido, mas que você consiga relaxar. Se você tem dor em um lado do corpo, você vai começar pelo lado contrário. Então, por exemplo, eu costumo ter dor no meu tornozelo direito. Estou eu aqui começando com a perna esquerda, ok? Deita. Deixa a perna de cima cair e ó, olha o movimento que minha perna de baixo fez. Tá no ar. Relaxa. Agora o que você vai fazer? Trabalhar a sua respiração. Você vai inspirar fundo. Segurar um pouquinho o ar, depois soltar.
Você vai fazer essa repetição 4 vezes. Inspira fundo. Segura um pouquinho o ar e solta. Esse vai ser o controle de tempo para cada ponto que você for praticar essas liberações miofasciais. Inspira fundo. Segura um pouquinho o ar e solta. Só mais uma vez, inspira fundo. Segura um pouquinho o ar e solta. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você estralar alguma parte do corpo é um sinal muito bom, não é um sinal ruim. É um sinal de que seu corpo está soltando. Lembra de fazer a respiração agora. Enquanto você faz a respiração, eu explico. É um sinal de que o seu corpo está soltando. É diferente daquele estralo de quando você está sentando e levantando, que o joelho fica crec, 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 crec. Ou você está mexendo com o ombro para colocar a roupa no varal e fica crec, 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 crec. Esse não é um estralo bom. Mas quando você vai trocar de posição estrala, é um estralo bom. Respira fundo. Segura um pouquinho e solta. Mais uma vez, respira fundo. Segura um pouquinho e solta. Lembra que se esse não for o ponto mais preso, você pode subir. E se tiver muito dolorido, você pode descer, pode colocar mais perto do joelho. As autoliberações miofasciais, elas têm regiões. Mas dentro dessas regiões, que eu coloco na minha metodologia, você tem total liberdade de procurar o ponto mais dolorido, porque cada corpo é um corpo. O mais importante para mim é que você aprenda a fazer e tenha independência para poder fazer na hora que você precisar. E não fique achando que você está fazendo errado, na posição errada, no ponto errado, certo? Liberação consciente da dor hoje, amanhã e sempre. Onde você estiver, o material que você tiver, porque em qualquer lugar você consegue comprar uma batata doce, uma mandioca, um limão. E na hora que você quiser. Se quiser fazer de dia, de noite, daqui a pouquinho eu vou explicar sobre isso, quais os melhores momentos para fazer, beleza? Fica aí comigo. Vamos agora para o próximo ponto. Ó, tô entre o joelho e o quadril. Só que esse, mais especificamente, você vai fazer pertinho do joelho. Lembra que eu te falei que no quadril, na parte de fora da perna, que chama banda iliotibial, você pode fazer vários pontos. Na parte de dentro, que chama de adutores, quanto mais perto do joelho, mais tenso vai ser. E muitas pessoas erram na hora de entrar nessa posição e acham que não precisa fazer porque está leve. Mas é porque geralmente não soube arrumar o ponto. Então, como que arruma esse ponto? Você vai deitar de barriga para baixo. Primeiro, aí você tem que dobrar a perna para fora. E depois que dobra a perna para fora, você coloca o rolo lá pertinho do joelho. Depois que você colocou o rolo lá pertinho do joelho, volta a virar de barriga para baixo e sempre procura o ponto mais preso. Essa é a regra da liberação. Procurar o ponto mais dolorido. Se a perna ficar assim dobrada, ó, fica leve. Tem que dar uma esticadinha. Lembra da respiração? E enquanto você está fazendo a respiração, você pode pensar nessas causas das dores que a gente conversou. Volta lá na sua infância, volta lá na adolescência. Pensa se você já tinha essa dor ou não. Ou se essa dor apareceu quando você passou no vestibular, quando você casou. Por mais que você não lembre agora, você vai perceber que quanto mais você parar para pensar nisso, mais respostas vão vir. E enquanto isso, você respira. Porque cada vez que a gente solta o ar, a gente solta mais a tensão. Então, respira fundo, segura e solta. Muito bem, vamos trocar o lado. Deitou bem de barriga para baixo, dobrou a perna para fora, colocou o rolo lá pertinho do joelho e volta a virar de barriga para baixo. Relaxa bem o corpo, procura o ponto mais preso. Se precisar, pode levar o rolo um pouquinho mais para dentro. Respira fundo, segura e solta. Toda vez que soltar, vai parecer que vai apertar mais a perna,
mas é isso mesmo. Tenta relaxar bem o corpo. Inspira fundo, segura e solta. Faz esse procedimento por 4 vezes no mínimo. Se achar necessário fazer mais, também não tem problema, pode fazer. Lembra da independência? Você que sabe no seu corpo o melhor momento de aliviar. Muito bem. Vamos para o próximo. Ainda estamos usando o objeto comprido. Depois desse a gente vai usar o redondo. Você vai colocar agora o rolo após a última costela e antes do primeiro ossinho do quadril. É como se fosse na linha da cintura. A gente chama esse de gordinho de baixo ou oblíquo externo. Você vai deitar de lado. O rolo vai entrar mesmo nessa gordurinha aí e traz a perna de cima para poder encaixar um pouco melhor. Começa a refletir agora. E o nível de tensão que já começou a diminuir? Não já começou a diminuir? É assim. Você não precisa nem terminar de fazer a liberação que o nível de tensão já vai diminuindo. Porque você está juntando a consciência da causa da dor com a autoliberação miofascial para diminuir a tensão. Respira fundo e solta. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Encaixa entre a última costela e o quadril, relaxa bem o corpo e respira. E respira. Faltam só mais 2 pra gente aliviar todas as nossas dores e tensões e vai percebendo como que a dor tá aliviando, hein? Pegou o objeto em formato de bola, circunsférico, sei lá como que fala. Ou limão. Lembra de colocar dentro da sacolinha se for a fruta ou o legume, tá? Ó, acha o ossinho do braço. Para dentro do ossinho do braço, você vai deitar de barriga para baixo. Como na parte de cima do meu corpo eu costumo ter dores no meu ombro esquerdo, então eu vou começar do lado direito. Lembra? Lado contrário da dor. Colocou a bola no peitoral e se precisar dá uma empurradinha para dentro depois que você deitar. Você vai deitar de barriga para baixo, abrir o mesmo lado do braço, dobrar a cabeça para o lado contrário e dobrar a perna contrária. Evento gostoso, fazer liberação no meio da natureza, hein? Deitou, dobra a perna contrária e respira. O outro lado faz a mesma coisa. Aí vai pegar no meu microfone aqui. E por último, você vai pegar a bola, fazendo a escápula do lado do ossinho das costas, lá atrás. Entre o ossinho e a coluna. Você vai deitar de barriga para cima, virar. Estica o braço do mesmo lado e estica a perna. Respira fundo. E pensa lá na causa dos problemas. Trocou o lado. Respira fundo. E vai percebendo como a sua dor alivia. E solta. E essa é a metodologia da liberação consciente da dor, que você une liberação miofascial, autoliberação miofascial, que você faz em você mesmo, com a causa da dor, que você se aproxima da espiritualidade,
entende as suas emoções e vai entendendo que a dor não é ruim. Você só vai superando cada vez mais dores na sua vida e não deixa de fazer nada que é importante para você. Porque você sabe aliviar a dor de forma imediata e sabe encontrar a causa dela, para você não ficar andando em círculos, poder evoluir. Quando que você vai utilizar essas autoliberações miofasciais? Você pode fazer todos os dias, se você estiver numa crise de dor. Você pode fazer um dia sim, um dia não. Tem algumas pessoas que ficam um pouquinho roxinhas aonde faz, mas é só porque tem excesso de acúmulo de líquido e vai ficar mais roxo mesmo. Tamires, de manhã, de tarde ou de noite? Também pode fazer qualquer horário, mas de noite é melhor se você tem dores. E aí você vai conseguir dormir melhor. E aí, como que tá o nível da sua dor? Aliviou? Foi para zero? Sumiu? Anota aí como que tá o nível dessa dor. E assim a gente finaliza essa aula com chuva da natureza.